Nessa aula nós vamos falar um pouquinho de função crescente e decrescente no tocante à função afim. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Primeiro, uma função afim ela é definida do tipo f de x igual a x mais b, onde o a é o nosso coeficiente angular, né? Angular. E o b é o nosso coeficiente linear. Então, como nós vimos, né, nós temos uma situação em que essas funções elas são representadas no sistema cartesiano. Eixo x, eixo y. E aí, nós temos uma situação, né? Quando esse a ele é um número positivo, quer dizer, o a é um número maior que zero, a função ela tem essa inclinação. Pode ser um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais inclinada, um pouco menos inclinada, mas esse ângulo dela aqui, ó, esse ângulo alfa dela aqui é um ângulo sempre menor que 90 graus. Né? Diferente, por exemplo, se a função ela tem o a negativo. Então, xy, né, se a função tem esse a negativo, ela tem essa inclinação aqui, ó. Esse alfa, que é o ângulo entre ela e o eixo x, é sempre, né, aqui, alfa é sempre um número menor que 90 graus, né? E aqui, né, esse alfa é um número sempre entre 90 e 180. Bom, esse caso aqui quer dizer que a tangente do número menor que 90, o a é a tangente da inclinação, né, o valor da tangente da inclinação. Se o a é um número positivo, quer dizer que a tangente de 90 vai resultar no número positivo. E se o a é um número negativo, né? A é negativo. É ângulo obtuso que tem tangente negativa. Então, a inclinação será nesse formato entre 90 e 180 graus. Menor que zero, negativo, né? Então, o que a gente vai observar aqui? Duas coisas. Quando a função ela tem, por exemplo, aqui, sei lá, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, essa aqui, ó, é a ordem crescente do eixo de x, né? E essa aqui é a ordem, né, é a orientação crescente do eixo de y. Quanto mais para baixo, menor. Quanto mais para cima, maior. Quanto mais para a esquerda, aqui, menor. Quanto mais para a direita, maior. E aí a gente tem duas coisas aqui, ó. Eu pego um número x aqui e pego um número x aqui. Esse aqui eu vou chamar de x1, esse aqui eu vou chamar de x2. Ele toca na função, correspondência em y1 aqui. Ele toca na função, correspondência em y2 aqui. Então, se eu pego um número menor e depois eu vejo a correspondência dele, e se eu pego um número maior, né, e olho a correspondência dele. Então, se aqui cresceu, aqui também cresceu, essa função é crescente. Né?
E no segundo caso, por exemplo, posso pegar um número aqui, né? Que eu vou chamar de x1 e vou pegar, vou chamar de x2 e vou pegar um número bem aqui que eu vou chamar de x1. Então aqui vai ser y1 e aqui vai ser y2. Beleza. Ou eu posso até fazer diferente, né? Para não confundir muito, pegar mais ou menos essa mesma perspectiva. Vou pegar um x aqui, né? Tocou x1 aqui, y1 aqui. E vou pegar um x2 aqui, um y2 aqui. Então, ó, peguei o x1 aqui, né? E aí eu aumentei o x2, peguei um número maior em x, que é o x2. O x1 tem um y1 bem aqui, ó. E o x2 tem um y2 bem aqui. Quer dizer, eu aumentei o y, o x, o y diminuiu. Então, quando eu faço o crescimento de uma da abscissa e a ordenada diminui, a função é decrescente. Então, nós temos duas coisas aqui. Nesse caso, nós temos um gráfico de uma função decrescente. E nesse caso, nós temos um gráfico de uma função crescente. Então, o que diferencia? É simplesmente o A. Se eu pego uma função e eu consigo identificar que o A dela é um número positivo, automaticamente essa função vai ser crescente, ela vai ter esse comportamento aqui. E automaticamente, se eu pego um A e eu observo o coeficiente angular é um número negativo, automaticamente ela vai ter esse comportamento aqui. Então vai ser uma função decrescente. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Beleza?